Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistem. Muito obrigado por acompanhar as nossas palestras, nossa programação. Muito obrigado. Hoje vamos falar de um tema muito importante. A importância da contação de histórias na formação do educando. Vocês todos já ouviram várias histórias quando eram pequenos, não é verdade? Na adolescência. Eu também ouvi várias histórias. E uma das histórias que me chamou bastante atenção e mudou o meu modo de pensar, a minha formação, ajudou no meu desenvolvimento, foi essa história aqui que eu vou contar agora para vocês. A história do pastorzinho mentiroso. Tem muitas pessoas que já conhecem essa história. Era uma vez um jovem pastor que costumava levar seu rebanho de ovelhas para a serra a pastar. Como estava sozinho durante todo o dia, aborrecia-se muito. Então, pensou numa maneira de ter companhia e de se divertir um pouco. E ele voltou para a cidade e inventou a seguinte história, né? O lobo apareceu, socorro, socorro, o lobo apareceu, venham me salvar, por favor, por favor. Os camponeses assustaram, correram ao auxílio do pastor, mas não acharam graça nenhuma porque encontraram ele rindo à vontade com a brincadeira. O rapaz ficou tão contente, que resolveu repetir essa história várias vezes. Na segunda vez, ele também chamou todas as pessoas, socorro, socorro, o lobo apareceu. E todos novamente foram ao encontro do pastorzinho e encontraram ele rindo bastante, né, da situação. O pastorzinho ficou fazendo essa brincadeira várias vezes. Depois de alguns dias, muitos dias depois, um lobo saiu da floresta e atacou o rebanho, de verdade. Agora era um lobo realmente verdadeiro. E ele então chamou novamente, socorro, socorro, o lobo apareceu novamente, agora é de verdade, venham me salvar, venham me salvar. Como os camponeses já tinham sido enganados várias vezes, pensaram que era mais uma brincadeira e não o foram ajudar. O lobo pôde encher a barriga à vontade, porque ninguém impediu. Quando regressou à aldeia, o rapaz queixou-se amargamente, mas o homem mais velho e sábio da aldeia respondeu-lhe: na boca do mentiroso, o certo é duvidoso, né? E aí, então, essa história ficou na minha mente, no meu subconsciente, e sempre me impedia de mentir. E assim foi a minha infância, então eu sempre tive cuidado de sempre falar a verdade e não mentir para as outras pessoas.
Então, as histórias infantis são muito importantes para a formação do leitor. Depois ele vai se tornar um grande leitor, né? Então, é muito importante a história infantil para a formação da criança. Qual a importância da contação de histórias, não é verdade? Que é o nosso tema. O cérebro da criança é como um filme em branco, onde não foi gravado nada ainda. E tudo que contarmos à criança ficará registrado. Por isso é importante contar histórias alegres, divertidas, com fundo moral. Não contar histórias que incutem medo na criança, pois ela poderá se tornar uma criança medrosa. No livro Pedagogia da Seicho no Ie, né, vocês podem ver aqui, na página 127, o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte, né? O importante no correto direcionamento da imaginação das crianças é evitar que elas visualizem imagens imperfeitas, como, por exemplo, monstros, né, coisas negativas, né? Por mais fértil que seja a imaginação de uma criança, se ela for orientada a visualizar imagens deturpadas e deformadas, sua vida será deformada. Em hipótese alguma, se deve assustar crianças no escuro ou contar-lhes histórias de fantasmas, monstros e assombrações. Então, é muito importante saber escolher as histórias para as crianças. E no volume A Verdade da Vida, volume 40, que o professor Masaharu Taniguchi fala da educação no lar. Esse livro é muito importante, tem muitas informações maravilhosas aqui para a educação da criança. E aqui, então, na página 25, o professor Masaharu Taniguchi escreve o seguinte: o que mais prejudica a vida de uma pessoa é o medo. É o medo. Pois quase toda a infelicidade humana tem origem nesse sentimento, que é o medo. Por isso, ao escolher um conto infantil para seu filho ou para seu educando, é preciso selecionar algum conteúdo que não provoque medo, tá certo? E realmente, quando a criança ouve muitas histórias, é interessante que a criança fica assim ligada nas histórias de medo, né? Mas isso vai para o seu subconsciente e depois ela acaba se tornando uma criança medrosa. Então, muito cuidado ao escolher a história para seus filhos e seus alunos, né? Aqui no livro A Verdade da Vida, volume 26, esse livro fala sobre a educação na prática. Tem o volume 25 e o volume 26, que o professor Masaharu Taniguchi fala exclusivamente sobre a educação. E na página 138, ele conta um diálogo, né? Na realidade, ele faz diversos diálogos. Na época, ele fazia debates com outros professores também. E aqui ele traz exemplos de muitos professores falando sobre a educação, as experiências que eles tiveram em sala de aula, né? E o professor Inoue diz o seguinte, né? Acredito que uma criança ler repetidas vezes o mesmo texto, entendendo ou não seu significado, exercerá uma grande influência na sua vida. Então, a criança vai lendo o livro, ela não sabe todos os vocabulários ainda, né? E pode ser que ela não entenda algum. Mas mesmo assim, ler repetidas vezes vai fazer uma grande influência na sua vida. Ou contar uma história várias vezes, mesmo que tenha palavra difícil para a criança, ela vai entendendo, isso daí porque vai ficar no seu subconsciente e exercerá uma grande influência na sua vida. E o professor Masaharu Taniguchi então completa. Mesmo que tenha sido forçado a ler de modo apenas formal, as boas palavras ficam gravadas no seu subconsciente, não é mesmo? Então, é importante direcionar a mente da criança com histórias maravilhosas, tá?
E aqui nós vamos prosseguir, então. Durante a gravidez, é importante também, né? A Seitoune fala da educação dos 0 anos de idade. E durante a gravidez, leia bons livros para dar uma boa educação pré-natal a seu filho. No livro A Base da Educação no Lar, esse livro aqui que eu tenho, ele é um pouco antigo, né? Mas a nova edição, vocês podem ver aí na tela, é um livro reeditado, com nova formatação, está muito bonito. E a minha página aqui é página 4, mas deve estar no início do livro, né, de vocês aí, tá? Durante a gravidez, leia bons livros para dar uma boa educação pré-natal ao seu filho. Se você vai pensar na maneira de educar seu filho somente depois de ele ter nascido, você estará atrasada, né? Porque a concepção não dá somente no momento que ele nasce, mas a vida, né, da criança, ele se instala na concepção, tá certo? A educação pré-natal pode ser dada com ótimos resultados pela própria mãe da criança. É essencial a mulher, durante o período de gravidez, leia bons livros, embeleze o ambiente e os objetos que ficam à sua vista. Evite brigar com o marido e viva em harmonia com todos os membros da família. Então, para dar uma boa educação pré-natal à criança, é importante ter harmonia no lar. Embelezar o ambiente, ver fotos e fotografias, quadros bonitos, tá? Para que a criança vá assimilando essas informações e ajude na sua formação futura, né? A importância da contação de histórias. Isso daqui é muito importante. Eu encontrei na internet, né, um texto bastante interessante, gostaria de compartilhar aqui com vocês, artigo da Ana Lúcia Sanches e do professor Moacir Alves de Faria. O título é A Contação de Histórias no Desenvolvimento da Educação Infantil. Vai lá no Google, digita esse título que vai aparecer já esse trabalho, né, na realidade, é um trabalho que eles fizeram, tá? No texto aqui diz o seguinte: a contação de histórias na educação infantil desperta a curiosidade, estimula a imaginação. A criança vai começar a imaginar, estimula a imaginação, desenvolve a autonomia e o pensamento, proporciona vivenciar diversas emoções como o medo e angústias, ajudando a criança a resolver seus conflitos emocionais próprios, aliviando sobrecargas emocionais. Isso é uma grande realidade, uma grande verdade, né? Como é que surgiu, então, a contação de histórias, não é verdade? Na realidade, a contação de histórias surgiu bem antes da invenção das escritas. Os antigos, então, passavam a história do vilarejo, da comunidade, através das palavras, da contação de histórias. Vocês devem se lembrar do filme História de Kunta Kinte, no filme Raízes. Ele nasce na Gâmbia e, adolescente, ele foi cativo para a América, né? E lá ele sofreu bastante e conta toda a história da escravidão nos Estados Unidos. Mas depois ele foi uma pessoa bastante respeitada e muito destacada, né, nas suas atitudes. Ele faleceu depois, os seus descendentes, né, depois da Guerra da Secessão. Um dos descendentes queria saber de onde que ele veio da África. E foi pesquisando e chegou então ao nome Kunta Kinte, que foi a pessoa que foi cativo lá para a América. E muito então interessado, ele foi até a Gâmbia
na cidade, ou cidade não, no vilarejo onde ele nasceu. E lá então não havia escrita. Havia então um senhor de idade que contava então toda a história da aldeia, desde o nascimento da terra e tudo mais, até chegar então nos dias atuais. Então a história era oral, contada oralmente para os seus descendentes. E aí então ele ficou ouvindo aquela história, né, toda da tribo, e de repente ele ouviu a palavra Kunta Kinte. Aí despertou nele. Esse nome eu já ouvi, é nome no meu antepassado, né? E aí então, com esse fato, ele descobriu as suas raízes. Então, as histórias, os contos, né, iniciaram então com a contação verbal das pessoas, transmitindo a história da família, da aldeia, da cidade, do país e assim por diante. Grande parte das mitologias também surgiram dessa maneira, através da contação das histórias, né, antigas. E atualmente nós temos os contos infantis que vêm assim alegrando as crianças e fazendo a festa, né? Tem vários contos infantis maravilhosos que nós podemos contar para as crianças. Os contos infantis têm uma certa estrutura. Naquele texto que eu falei anteriormente, né? Os autores falam o seguinte: geralmente a estrutura do conto infantil é simples e fixa. Partem de um problema vinculado à realidade. E depois há um desequilíbrio, né? A tranquilidade inicial, um fato relevante, alguma coisa fora do comum. E então a história conta a solução do problema. E nesse momento não trazem elementos mágicos, né? Animais que falam e assim, né? Personagens mirabolantes e assim por diante. E no final então ele volta para a realidade, tá? Por exemplo, né? Na história Joãozinho, onde mora Papai Noel, tá certo? Onde mora Papai Noel, conta a história de Joãozinho e Neuzinha. Joãozinho e Neuzinha estavam brincando na sala, lendo os livros, né? Quando Neuzinha perguntou: vamos visitar o Papai Noel? Bom, eu não vou contar como é que está escrito, né? Mas Joãozinho falou: mas você está maluca? É muito perigoso. Papai Noel mora lá na Lapônia e é muito frio, tem muita neve, né? E aí então, mas eu gostaria de visitar o Papai Noel. Então vamos lá. Então aqui já entrou na fase do desequilíbrio, né? E vai contar uma fantasia. E aí eles entram numa floresta encantada, onde as pessoas que entram se transformam em gelo, se não souber conduzir o pensamento corretamente. E aí então, Joãozinho vai primeiro e ele se transforma em um boneco de gelo. E Neuzinha então vai à procura dele e a corujinha sábia fala que é importante ter bons pensamentos, né? Quando vê alguma coisa negativa, alguma coisa de medo, pensa que essa ilusão não existe, que só existe o bem. E assim Neuzinha então, seguindo esse conselho da corujinha, conseguiu então salvar todas as pessoas que estavam congeladas, inclusive Joãozinho. E chegaram até a casa do Papai Noel e fizeram toda aquela festa de Natal. E aqui no final, então, Deus é luz que ilumina o universo, né? Então, uma historinha assim, bem simples, fácil para as crianças, mas importante é o objetivo. Qual que é o objetivo da contação de história? É passar uma mensagem importante para a criança. E a mensagem que a Seitonê passa para as crianças é: você é filha de Deus, perfeita e harmoniosa. Essa que deve ser, em resumo, deve ser a mensagem que devemos passar na contação de histórias. Que você tem capacidade infinita,
que você é perfeita, que você é maravilhosa, que você é linda, você é bonito e assim por diante. Né? Passar essa mensagem de que nós somos filhos de Deus. Esse é o fundamento da contação de histórias para a Seichonen, para as crianças, tá certo? O desenvolvimento da criança. No artigo citado anteriormente, os autores escrevem o seguinte: contar histórias nos anos iniciais da educação infantil proporciona à criança despertar a criatividade e ir além do seu tempo e espaço, podendo se imaginar em outros mundos e situações diversas. Nas palavras de Beth Coelho, 1999, página 26, a criança que ouve histórias com frequência educa sua atenção, desenvolve a linguagem oral escrita, amplia seu vocabulário e, principalmente, aprende a procurar nos livros novas histórias para o seu entretenimento. Então, a contação de história, quando a criança não sabe ler, incentiva depois a criança a procurar livros para poder ler e aprofundar e ter o seu entretenimento. Então, a contação de história leva a criança a ser um futuro leitor. Por isso que é importante, né? Na Seichonen nós sempre falamos que é importante a adequação da hora, pessoa e lugar. A tripla adequação. E para as crianças também temos que adequar a história para a sua faixa etária. Na hora de contar a história pode ser, então, a reunião dominical, pode ser à noite, antes de dormir. Eu lembro que meu pai e minha mãe contavam as histórias antes de eu dormir, né? Atividade escolar, por exemplo, um horário na escola para você contar a história. Agora é a hora da contação de histórias, assim, reunir as crianças, né? Crianças de até 3 anos gostam de situações do lar, lá, onde ele está vivendo, né? Situações afetivas e domésticas, tá? E usar a figura de linguagem, aquelas onomatopeias, palavra difícil de falar, né? Por exemplo, né, Joãozinho estava num barco e o vento soprava, fiu, fiu, fiu. As ondas do mar faziam chuá, chuá, chuá. O trovão fazia brum, brum. A Neuzinha chorava, buá, buá, buá. E assim por diante, né? Então, prender a atenção das crianças com esse tipo de repetição, de onomatopeias, tá? As figuras de linguagem ajudam muito nessa fase para a contação de histórias. De 3 a 6 anos, então, a criança já está mais evoluída e gosta de ouvir, muitas vezes, repetidas vezes a mesma história. Não sei se você já ouviu algum caso assim. Nossa, meu filho pede para contar essa história várias vezes, né? Então isso é importante, porque essas histórias vão fixando na memória deles, né? E vão fazendo com que vá aprendendo as palavras e ajuda o desenvolvimento. Então, se seu filho, seu aluno pede para contar novamente a história, não tem problema, pode contar várias vezes, né? Que eles não se enjoam. A gente enjoa, mas eles não. Eles estão nessa fase justamente de ouvir várias vezes a mesma história. Então, você pode observar as crianças pequenas, elas fazem o mesmo movimento diversas vezes. Vai no brinquedo, monta, desmonta, monta outra vez, várias vezes. Isso é aprendizado dela. Eles estão aprendendo a coordenação motora, não é verdade? Cuidado com as mentiras das crianças, né? Não é tomar cuidado, né? O orientador deve tomar cuidado com as mentiras para ver a intenção da criança. Nessa idade, a criança mistura realidade com fantasia, né? Não é que ela é mentirosa, mas está misturando realidade com fantasia. Então, por exemplo, ela fala assim: a tia veio em casa e falou comigo.
E a mãe, então, fica toda preocupada. Será que a tia veio? Telefona para a tia, e a tia fala, não, não foi não. E aí fala para a criança, você mentiu, você não pode mentir. Então, tomar cuidado nesse sentido. No volume 40, há diversas razões para alguém dizer uma mentira. Se uma criança costuma mentir com o intuito de obter alguma vantagem, está sendo mentirosa e merece ser realmente repreendida. Mas, se o faz para expressar sua fértil imaginação, não há motivo para adverti-la. Volume 40, página 18 e 19. E mais embaixo ele escreve assim, a criança não consegue distinguir claramente o que é correto daquilo que desenhou na mente e conta o que imaginou, sem falar que se trata de algo fictício. Isso leva a ser repreendida com rigor pela mãe. Meu filho, você mentiu. A tia não veio da loja alguma. Por que você disse essa mentira? Quando esse modo da mãe, quando desse modo a mãe não entende a imaginação infantil, acaba cometendo um grave erro, prejudicando totalmente o futuro da criança, né? Então precisamos tomar cuidado, que realmente tem algumas crianças que misturam a realidade com a fantasia e vai contando o que ela está imaginando. E precisamos tomar cuidado nesse sentido. Tudo bem? Nas reuniões dominicais, onde a faixa de idade é variada, diversa, né? Eu costumo fazer um aquecimento antes de contar a história. Eu peço para as crianças repetirem o seguinte, todos nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, nós somos. E aí posso até fazer uma competição, divido em 2 grupos e vamos ver o grupo que fala mais alto. Todos nós somos filhos de Deus, nós somos. E assim nós fazemos uma competição. Logicamente, sempre acaba em empate, não é verdade? Preparação para a contação de histórias, isso é muito importante. Por quê? Contar história é uma arte, tá certo? E é necessário uma preparação para encantar a criança. Então nós precisamos preparar, ver quais os nossos gestos, quais as palavras que vamos usar. Por exemplo, Neuzinha estava chorando, buá, buá, buá. E Joãozinho apareceu e perguntou, Neuzinha, por que você está chorando? É porque, buá, buá, buá. E aí ela fica chorando muito tempo e Joãozinho não sabia mais o que fazer, tá certo? Até que, então, era de tanto chorar, secar as lágrimas. E aí, Joãozinho, com muita paciência, perguntou, Neuzinha, conta o que aconteceu então. E Neuzinha, então, é que disseram que eu sou filha de Deus. Ué, e você não é filha de Deus? Aí você tem que fazer aquele gesto. Não, não sou não, né? Se você não é filho de Deus, é filho de quem? Eu sou filho de papai e mamãe. Ah, sim, você é filho de papai e mamãe, lógico, mas também é filha de Deus. Não entendi, Joãozinho. E aí então começa a contar essa história, né? Hoje, devido ao tempo, não vou poder contar essa história, tá? Mas essa história foi contada na convenção infantil. Se vocês tiverem acesso, essa historinha estará lá. Os autores daquele artigo que eu falei escrevem o seguinte, o desenvolvimento infantil se dá num processo criado pela própria criança a partir das interações que ela vivencia. Sendo assim, a literatura infantil, em especial, a contação de histórias na educação infantil e ensino fundamental 1, como atividade interativa e pedagógica mediada pelo educador, contribui para este desenvolvimento, para o desenvolvimento da criança. Então é importante, então, a contação de histórias, né, para o desenvolvimento da criança. A influência do contador de histórias. A contação de história faz com que haja um estreitamento na relação entre pais e filhos, orientador e orientando. Isso é muito importante.
através dessa contação, dessa interação, da contação de história, você ter uma aproximação com as crianças, né? E os pais têm também essa aproximação muito bacana, um momento especial na vida do pai e do filho na contação de história. No Convite à Felicidade, página 25, o professor Masaru Taniguchi diz o seguinte, que as mentes se comunicam, né? A arte de ler os pensamentos do outro baseia também nesse princípio. Se você fala assim, olha para cá, olha para cá, olha para cá, realmente a pessoa acaba olhando para você, né? Não sei se você já fez essa experiência. E essa vibração do pai para o filho, do educador para o aluno, é muito importante. É como se o educador fosse um diapasão. E quando ele vibra com as palavras, essa vibração vai para o aluno, né? Quando o pai vibra com a história, isso vai para o filho. E o filho começa a vibrar na mesma vibração do pai. É interessante que no livro 26, A Verdade da Vida, volume 26, página 95, o professor Masaru Taniguchi diz o seguinte, a vibração da verdade de quem ensina transmite-se a quem aprende, e este passa a emitir a mesma vibração. A vibração de quem ensina passa para a pessoa, né, que está escutando, para quem aprende, e ele passa a emitir a mesma vibração. Do mesmo modo que o som de um sino grande se transmite a um outro sino pequeno, este também emite som, pelo princípio da ressonância. E é o caso do diapasão também, né? Quando você toca um diapasão, as outros diapasões também começam a vibrar na mesma frequência. E assim também é a contação de histórias para as crianças, né? Você transmite o seu conhecimento para elas através da vibração, através da palavra, através do poder da palavra. E ela entende, mesmo que ela não tenha, não conheça bem as palavras, ela entende por intuição as palavras que o pai, o educador está falando. Isso ajuda o desenvolvimento da criança, né? Então é como o som de um sino grande que está vibrando e os sinos pequenos também começam a vibrar na mesma vibração. Então vamos contar história com bastante alegria, transmitir para as crianças a verdade, homem, filho de Deus. Você é filho de Deus perfeito, maravilhoso, tem capacidade infinita. Você é, na realidade, filho de Deus maravilhoso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado. A grandiosidade da festividade do Santuário Roso nos faz pensar em como os nossos antepassados, nossos familiares, nossos entes queridos, pessoas a quem estimamos e já faleceram, também podem participar desta grandiosa celebração. A resposta é simples, basta preencher para cada um deles um registro espiritual. Os registros espirituais são impressos, utilizados especificamente para oferecermos oração de gratidão a todos os entes queridos que já não estão fisicamente entre nós. Para que você possa preenchê-los corretamente, vamos conhecer os modelos que existem. O primeiro deles é o registro Alma dos Antepassados da Família. É o de cor verde. Quando inscrevemos um sobrenome nesse registro, estamos convidando todos os antepassados daquela parte da família para receberem as orações. Em cada registro,
inscrevemos somente um sobrenome. O segundo é o registro de almas individuais. É o de cor laranja. Assim como o nome já diz, ele é usado para consagrar apenas uma alma, seja de um familiar, amigo ou outro ente querido. Nele, inscreve-se o nome completo da pessoa. Por último, o registro denominado Sublime e Abençoado Anjo do Reino de Deus é o de cor roxa. Nele, devemos inscrever o nome completo das crianças abortadas, independentemente de tratar-se de aborto provocado ou espontâneo. Apesar de parecerem apenas cartões, os registros têm um significado muito profundo. Por isso, tratamos cada um deles com todo carinho desde o começo. Afinal, são o meio de nos comunicarmos com aquelas almas que inscrevemos. No verso de cada registro, há um espaço destinado ao preenchimento do nome de seu responsável, que é a pessoa que está oferecendo a oração. Todos os registros são evocados nominalmente durante a cerimônia de evocação das almas. Por isso, é necessário o preenchimento bastante legível. Recomendamos caneta azul ou preta e, preferencialmente, letra de forma. Os registros espirituais inscritos e evocados serão consagrados no sacrário do Santuário Roso, onde permanecerão durante 1 ano e receberão 5 orações diárias, às 6, 8, 10, 13 e 15 horas, totalizando 1.825 orações durante o período. Essas orações são feitas dentro do santuário por oficiantes dedicados que realizam a leitura da Sutra Sagrada com muito amor. Todas essas orações levam tranquilidade e força espiritual para as almas. Assim, conseguem alcançar níveis mais elevados no mundo espiritual e enviar vibrações de amor e proteção aos seus parentes e descendentes. Os registros espirituais podem ser adquiridos nas regionais, núcleos e associações locais de todo o Brasil. Porém, enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas, você pode adquiri-los através de nossa livraria virtual ou contatando com a Superintendência de Ofícios Religiosos da Seitonoye do Brasil pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 2246. Em caso de dúvida, entre em contato por meio desses mesmos canais. Dê um presente aos seus antepassados, aos seus familiares, aos seus entes queridos. O privilégio de participar desta grande celebração. As bênçãos recebidas se estenderão a toda a sua família. Muito obrigada!